Fala galera, boa noite. Já fixei aqui o tema. Hoje vamos modificar um pouquinho nossos assuntos aqui. Vamos falar de um filme, mas a gente não vai estar nem modificando muito os nossos assuntos não, porque esse filme tem tudo a ver com o que a gente trata aqui nesse meu perfil. Fala aí, galera. Avante, avante. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Então, deem um joinha aí se estiver tudo certo. É isso aí. Já vi que tem um pessoal aí que já viu o filme, né? Isso aí, pessoal, isso aí. Tem. Eu adoro ver quando tem haters que gastam a sua vida acompanhando aqui. Tem haters aí no comentário também, nos comentários. É bom saber que eu não sei quem são vocês, não faço a menor ideia de quem são esses haters, mas vocês estão aqui firme e forte acompanhando tudo o que eu faço. Isso mesmo, fiquem aí quietinhos, haters, assistindo aqui a minha live, ouvindo tudo o que eu falo. Isso mesmo, obedientemente, haters. Isso mesmo, fiquem aí quietinhos assistindo tudo que eu falo, haters. Não é isso mesmo? Acho que meu dente tá sujo de batom. É, porque tem hater que é um verdadeiro stalker, né? Tudo que você faz, o hater tá ali, né? Sempre pronto pra criticar. Imagina a vida de merda que esses caras têm, bicho. Cara, você ser um hater, né? Acompanhando tudo que a pessoa faz. Cara, assim, imagina, a pessoa não produz nada pra ela e passa a vida, né, miseravelmente acompanhando uma pessoa que ela odeia. Cara, imagina que vida de bosta, bicho. Rapaz. Pois é, cara. Pois é, pode ser um monte de coisa. Se a pessoa definitivamente tem uma vida muito miserável, né? A pessoa tá aí. Em vez de estar fazendo uma coisa produtiva, tá aqui acompanhando uma pessoa que ela não gosta, né? Mas enfim, tomara que permaneça aqui para pelo menos aprender alguma coisa. Então, haters, fiquem aí acompanhando tudinho que eu tô falando aqui. Isso mesmo, sejam obedientes e fiquem na live, haters. Isso aí, quero você quietinho aí, sentadinho com o bumbumzinho na cadeira me ouvindo aqui. É isso aí, hater, é isso aí. Ele veio aqui aprender. Pois é, eles passam... Esse batom tá sujando meu dente. Eles passam a vida e não aprendem nada, né? Que vida miserável, bicho. Já pensou ser assim? Já pensou você ser assim? Que loucura. Isso aí, pessoal. Não vou tomar muito aqui o tempo de vocês, não. Eu resolvi fazer essa live porque eu assisti esse filme ontem, A Sombra de Stalin. Vocês já devem ter visto ou pelo menos ouvido falar. Por esses dias, muita gente, muitos influenciadores têm falado sobre o filme. E eu resolvi assistir porque faz parte aqui da nossa temática. Essa temática aí da União Soviética e tudo mais. Pessoal, só vou agora só tirar aqui os comentários, porque senão vocês ficam de conversa e não prestam atenção. Bom, vamos lá. Esse filme A Sombra de Stalin, eu resolvi fazer uma live sobre ele, porque ele é um filme muito verdadeiro, né? Tivemos, então, aí um filme muito bom sobre um tema histórico, e é muito importante que vocês conheçam essa parte da história, porque essa parte da história ela não costuma ser muito falada pelos lacradores, porque a gente é obrigado a falar mal de Stalin. E essa parte da história se chama Holodomor, que foi a grande fome na Ucrânia. Mas essa live nem vai ser sobre o Holodomor, sobre a grande fome na Ucrânia.
Essa live tem a ver com fake news, trabalho de jornalismo, que desde aquela época já rolavam essas fake news. E o filme trata até mais da questão das fake news do que do próprio Holodomor. O Holodomor é um plano de fundo do filme, digamos assim. Eu queria até começar fazendo um alerta. Não é um alerta de spoiler, porque é o seguinte, eu não sei nem se dá para dar spoiler desse filme, porque esse filme é um filme totalmente histórico. Tudo o que acontece no filme são fatos já conhecidos da história. Então eu fico aqui muito tranquila de falar do filme, mesmo que você não tenha visto o filme. Eu acho que é tranquilo, porque tudo que eu vou falar aqui são coisas que estão aí nos livros de história. Se você entrar na internet, você vai ler também. Então, são fatos históricos que o filme conta. Então, eu acho que não tem perigo de você cair, vai dar spoiler. Você vai conhecer os fatos históricos. E eu acho até melhor, para quem não conhece esses fatos, assistir antes a live para se inteirar, contextualizar e conseguir assistir o filme com muito mais... para ser mais produtivo, digamos assim. Quando vocês forem assistir, vai ser muito mais produtivo, porque vocês já vão entender o que aconteceu. Então vamos lá, pessoal. Esse filme A Sombra de Stalin mostra a vida, uma parte da vida do jornalista Gareth Jones, que é um jornalista inglês, galês, que ele vai lá para a União Soviética para fazer umas matérias, Ele quer investigar a respeito dessa fome na Ucrânia. E ele descobre várias coisas. Ele vai efetivamente, ele entra lá no trem, ele vai e descobre essas coisas. O que eu tô falando aqui é histórico, tá, pessoal? É fato histórico, todo mundo sabe. E quem não sabe, fica sabendo agora, tá? Então, esse jornalista, ele existiu realmente, não é um personagem criado para o filme, realmente foi uma pessoa que existiu. Ele se interessou em saber a verdade, coisa que eu acho que todo jornalista deveria querer saber a verdade. E esse sujeito se interessou. E ele correu atrás e botou a própria pele dele em risco e foi lá ver o que estava acontecendo. E o que ele viu com os próprios olhos dele e passou na própria pele dele? Ele viu essa grande fome que estava acontecendo na Ucrânia. A Ucrânia era um dos países que compunham a União Soviética. A União Soviética era um grande conglomerado de 15 nações. Era a Rússia e mais 14 países menores que compunham a chamada União Soviética. E um desses países que compunham a União Soviética nessa época era a Ucrânia. Então não era só a Rússia, era a Rússia, Ucrânia, Estônia, Lituânia, Geórgia, Cazaquistão, Azerbaijão. Tinha um monte de país ali que, agrupado, formava a União Soviética. Um desses países era a Ucrânia, que foi onde aconteceu essa grande fome em 1932 e 1933. Então esse jornalista, ele foi para lá, viu com os próprios olhos o que estava acontecendo, passou a fome na própria pele, ele viu o que estava acontecendo, esse desvio dos grãos, lá todos os grãos que eram produzidos, o Stalin, aquele sujeito, o Stalin, ele foi lá e mandou confisca tudo, tira a possibilidade dessas pessoas, desses camponeses, pularem de país, porque ali os países são pequenos, eles poderiam ir para a fronteira e conseguir comida. Fechou todas as fronteiras, não deixou esse pessoal pegar comida em lugar nenhum, confiscou os grãos desses camponeses e deixou todo mundo morrer de fome, simples assim. As pessoas, até no filme aparece uma coisa que eu acho que deveria acontecer realmente. Se você deixa uma migalha de uma comida, um resto de comida, cair assim, caiu da tua mão,
vem um monte de gente igual pombo, ali pegar aquela fagulha que caiu, aquele resto. Sabe o pombo, quando você tá no meio de uma praça com pombo, que você joga alguma coisa, joga um farelo de pão, qualquer coisa, e vai aquele monte de pombo em cima? Esse tipo de coisa acontecia nessa época. Milhões e milhões de esfomeados. Por que o Stalin fez isso? Por que o Stalin resolveu matar esse pessoal de fome? Os historiadores, eles divergem muito nessas origens, nessas causas dessa grande fome na Ucrânia, mas uma das teses centrais era de que na Ucrânia, esses camponeses da Ucrânia seriam contra-revolucionários, ou seja, eles queriam ir contra a revolução, né, lá dos bolcheviques, que começou muitos anos antes. Eles queriam ir contra o poder de Stalin, né, que começou lá desde os bolcheviques, lá desde Lenin. A coisa foi avançando, os anos foram passando e Stalin chegou ao poder. Então, uma das causas seria a existência desses camponeses contra-revolucionários que estariam descumprindo as ordens de Stalin, não estariam querendo cumprir as ordens, não eram obedientes. Então, o que o Stalin fez? Confiscou todos os grãos, botou lá a guarda comunista dele. Sabe aqueles caras vestidos, como guardas, fazendo a fiscalização e confiscando aqueles grãos daqueles camponeses famintos, dizendo: só estou cumprindo ordens? Vocês já ouviram falar algo parecido com isso? Vocês já viram algo parecido com isso na vida de vocês? Então, a história só vai se repetindo, tá, pessoal? A história vai se repetindo, a coisa vai se reciclando. Nada do que nós estamos vendo hoje é novidade, não. Tá? A história vai se repetindo. Sempre tem os caras devidamente fardados dizendo: só estamos aqui cumprindo ordens. Então, aqueles caras fardados da guarda de Stalin estavam ali cumprindo ordens, confiscando, procurando grãos escondidos, porque muita gente estava ali escondendo grãos, escondendo comida para poder sobreviver. E se os guardas vissem, iam lá e confiscavam e ainda puniam aquelas pessoas, aqueles rebeldes que estavam querendo comer. Essa atitude rebelde que é querer comer. Assim como hoje nós temos a atitude rebelde que é querer respirar. A história só se repete, pessoal. Tá? É tudo igual. Tá? É tudo igual. Então, isso aconteceu entre os anos de 1932 e 1933. Especula-se, ninguém sabe exatamente, especula-se que mais de 2, 3, 4, 5 milhões de ucranianos tenham morrido de fome por conta dessa política de Stalin. E esse episódio da história se chama Holodomor. Depois vocês pesquisem lá, tem muita coisa escrita sobre isso. Os comunistas não gostam muito que a gente fale sobre esse episódio, não, mas a gente vai falar mesmo assim, tá certo? Tem farta documentação. E esse jornalista, que é o personagem principal do filme, que é o Garrett Jones, que existiu, tá? O filme é baseado em fatos reais. O Garrett Jones, ele vai lá e vê tudo isso, passa a fome, inclusive, na própria pele. E ele resolve contar para todo mundo o que ele viu. É um jornalista honesto, é um jornalista raiz. Foi lá e passou perrengue, usando a sua própria pele, seu próprio corpo. Ele foi lá pro meio da parada, pro meio do perrengue, viu o que estava acontecendo, pessoas mortas, assim, pelas ruas, esfomeadas, as pessoas esfomeadas, que morriam de fome, os corpos espalhados pelas ruas. Ele viu isso e quis contar para o mundo. Só que ele não estava num lugar que tinha liberdade. A partir do momento que lá o pessoal de Moscou soube, ele começou a ser caçado. E para não morrer, ele foi deportado, novamente, voltou lá para o país de origem dele,
mas sob a condição de que ele contasse tudo o que viu. Aí, o que é tudo o que ele viu? Ele viu coisas lindas. Ele tinha que contar que o que ele viu foi um país muito próspero, foi um país onde ninguém morria de fome. Então ele voltou. Para não ser morto, para não ser preso, ele teria que voltar e contar tudo o que ele viu com seus próprios olhos, desde que ele contasse que tudo o que ele viu foi prosperidade e não fome. Essa era a propaganda soviética. Inclusive no meu curso de Direito e Guerra Cultural, na aula número 8, eu falo exatamente sobre isso. Eu não cito esse episódio especificamente, mas eu falo sobre a propaganda soviética, de como isso era feito, de como o mundo era enganado por mentiras. Então, para você ser jornalista em Moscou naquela época, você, para sobreviver, para manter o seu cargo, manter o seu emprego, manter a sua boa vida, de correspondente internacional em Moscou, na década de 30, você tinha que mentir para o mundo. Você tinha que dizer que a União Soviética era linda, que não havia ditadura, não havia fome. E esse sujeito, o Gareth Jones, ele resolveu contar o que ele viu. Então daí foi aquele fuzuê, apesar dele ter sofrido essa chantagem, ele resolveu passar por cima e contou mesmo, jogou a bosta no ventilador e contou o que viu. E na época tinha um correspondente do New York Times, isso é fato documentado, tá, pessoal? Isso é documentado. Tinha um correspondente internacional em Moscou do New York Times, chamado Walter Duranty. E esse Walter Duranty, é óbvio que para ele ser correspondente do New York Times em Moscou, ele era obrigado a fazer o quê para se manter vivo lá? Ele era obrigado a mentir. Então, o Walter Duranty, ele foi lá e desmentiu o Gareth Jones, né? Disse que não é nada disso, esse cara é um mentiroso, a União Soviética é linda, é maravilhosa, ninguém morre de fome, esse cara tá mentindo, não sei o que todo. Mas era ele o mentiroso, porque ele precisava mentir para se manter vivo e com o seu bom emprego de correspondente do New York Times. Ele precisava mentir para manter a sua boa vida como correspondente internacional em Moscou. Só que com o tempo, ele foi desmascarado, o Walter Duranty. E o Walter Duranty, só para vocês terem uma ideia, ele ganhou efetivamente o prêmio Pulitzer de jornalismo no ano de 1932. Para vocês verem o tipo de jornalista que ganha prêmio Pulitzer. Olha, o jornalista que ganhou o prêmio Pulitzer, é um grande jornalista. O Walter Duranty ganhou o Pulitzer em 1932. Muito se discute sobre se esse Pulitzer deveria ser cancelado, revogado, porque todo mundo sabe que ele estava mentindo como correspondente internacional do New York Times. Todo mundo, anos depois, se teve certeza disso. Mas até hoje, esse prêmio Pulitzer do Walter Duranty não foi revogado. Ele subsiste até hoje. Para vocês verem o que é a cultura do fingimento e como as fake news existem, não é de hoje. Você vê lá, o cara ganhou o prêmio Pulitzer em 1932 com uma baita fake news, contando mentira sobre a União Soviética, falando que eles eram prósperos. Sobre essa propaganda soviética, assim, brutal, que mantinha essa boa imagem da União Soviética perante o mundo, tem um cara chamado Yuri Bezmenov. Procurem sobre o Yuri Bezmenov, Yuri com Y, Bezmenov, esse Bez é com Z, B-E-Z, Bezmenov. Procurem os vídeos de uma entrevista e de uma palestra que ele deu na década de 80.
Elas estão traduzidas, tem legenda para o português. E procurem sobre isso, que ele fala muito sobre essa propaganda soviética. Como a imagem da União Soviética subsistia apenas com base em mentiras. E isso é a propaganda comunista. Isso é a própria essência do comunismo. E esse filme mostra muito bem como que o comunismo se utilizava dessa estrutura de propaganda por meio de fake news desde aquela época. Então tá de parabéns o filme A Sombra de Stalin. É um filme que mostra exatamente como as coisas funcionavam e funcionam até hoje. Então fica a dica para quem assistiu a minha aula número 8 do curso de Direito e Guerra Cultural, fica aí com um material complementar, porque é muito bom quando surgem esses filmes falando sobre essas coisas, porque é diferente de você ler um livro, de você assistir uma aula, de você assistir um filme. São fontes diferentes de informação que entram de formas diferentes. E o filme, ele é muito bom porque tem essa representação pictórica. Então, quando você olha, né, você vê ali o ator, você fica com aquelas cenas gravadas na sua memória. Isso é muito bom para o aprendizado também. É uma outra forma de aprendizado muito interessante, que é assistir filmes. Então, fica aí, assistam, tá lá na Netflix. E bom filme para vocês. Espero ter ajudado a contextualizar o que aconteceu na União Soviética e na Ucrânia naquela época. Então, um abraço, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.